Ora viva, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do fuso horário onde encontra-se. Hoje eu vou fazer o resumo da nova lei de imigração em França, o debate diretamente a nível do Senado francês, que é chamado Palácio de Luxembourg, ou em francês, Palais de Luxembourg, em Paris. Hoje, o dia 6 de 11 ou de novembro, houve o primeiro debate para poderem adotar a nova lei de imigração. Vai acontecer até dia 11, mas hoje foi o primeiro o debate onde está se debater sobre a nova lei de imigração de França nas comissões das leis. A ideia hoje foi 3 moções de censura para poder censurar a lei do governo no intuito de colocar uma lei que seria propositada ou a proposta diretamente das comissões da lei ou das leis. Hoje vou-vos fazer o resumo desse debate para vocês possam compreender, e aqui onde se joga todas as vossas futuras vidas, quem está em França ou quem tiver para vir um dia em França. Então tem que ficar muito atento para ouvir o que está a se pensar para colocar em prática ou para colocar na lei aproximadamente em França. Acho que vai poder vos ajudar para poder já e saber das coisas, como é que deveria acontecer. Aqui estamos a entender já pela vossa informação, e o ministro do Interior, esse é o presidente da Assembleia do Senado. O ministro do Interior aqui esteve, o que o senhor Gérald Darmanin esteve a nos explicar sobre a sua possibilidade, a sua proposta de lei. E aqui temos, por exemplo, um vice-presidente da Comissão das Leis, que é de um partido, também um Senado, né? O Senado é um partido de grupo ecologista, faz parte do lado direito de França. E eu vou tirar o volume, porque acho que como está a falar francês, já tem um vídeo que expliquei tudo em francês, e tentei a comentar intervenções de cada pessoa, mas acho que não seria necessário para o português. Português vamos resumir diretamente para vocês compreenderem as grandes linhas. E esta lei, nova lei de imigração, normalmente deve se passar os votos aqui no Senado dia 14, e no início de dezembro tem que passar na Assembleia Nacional para ser adotada ou não. E agora, é que eu gostaria de vos explicar as proposições, as grandes linhas que eu consegui ver hoje. Primeiro, são 3 propostas das moções de censura. As moções de censura são o que eu acabei de vos explicar. Os partidos querem para poder suprimir ou tirar esta lei ou retirar para poder colocar uma outra nova proposta da lei que vai sair diretamente das comissões das leis. E nós temos as propostas que, a primeira das propostas aqui, é muito importante saber. Eles falaram a importância de não receber os pedidos de asilo a partir da fronteira. Hoje em dia vocês têm que saber, se você estiver numa fronteira, se a polícia te prender, você poderia justificar como que, segundo o artigo 32, se me lembro bem, que tu tens direito de pedir asilo, como o asilo é um direito. Eles gostariam de tirar este artigo para poder de considerar todas as pessoas que estiverem na fronteira ser considerada como se fosse a violar a fronteira, e os seus pedidos de asilo não seriam recebidos. E outras propostas que fosse, por exemplo, tem aqui, se eu encontrar bem, tem uma senadora que fez a proposta, esta aqui não, uma senadora que fez a proposta é que os pedidos de asilo seja solicitada diretamente, essa senadora, por exemplo, e que seja diretamente a nível das embaixadas, para as pessoas possam pedir seus asilos a nível da embaixada. Essa senadora que está nos seus amendamentos da lei. Amendamento é como se fosse uma proposta, chama-se amendement em francês. E mais ou menos isso. Agora, além do asilo, proibir asilo nas fronteiras, a lei também prevê para não meter as pessoas, colocar as pessoas das 16 anos nas cadeias. Evitar as pessoas de 16 anos ser colocado na cadeia. Ele chama isso CR. O CRA, que significa dizer Centro de Retenção Administrativa. É onde coloca as pessoas que vivem de uma situação irregular em França enquanto vão ser expulsados, ou muitas das vezes são reclamados pelos juízes, e se ele ganhar o processo, ele poderia ser solto.
Nós temos também uma parte aqui. Ele gostaria de fechar as empresas que vão regularizar, ou que seja, que vão empregar as pessoas que não têm papel em França, as pessoas que vivem das situações indocumentadas em França. A lei também prevê de dar mais multas, ou seja, fechar mesmo essas empresas para evitar que as pessoas continuem ou possam continuar a trabalhar sem papéis em França, porque não é digna da lei. E também temos uma outra parte que eu considero muito, é sobre os que pediram asilo. Os que pediram asilo, normalmente eles querem territorializar o pedido de asilo, quer dizer, hoje em dia, para pedir asilo, vocês têm que depender de Paris, tanto na hora de recurso, tu tens que ir em Paris. Ele gostaria de simplificar as situações, os casos, no sentido, mesmo alguém que estiver noutra província ou noutra cidade, para ter já o FRA é um organismo onde pede-se asilo. A pessoa pode fazer pedido diretamente, se calhar a partir do FRA ou a partir de outras instituições, que vai ser diretamente ligada da sua própria cidade, em vez de ir em Paris, porque todo mundo vai em Paris para ser julgados ou para passar entrevista. E também eles querem, o pedido do asilo seja maximizado, o maximizado 5 meses. Ele gostaria que o pedido de asilo do seu início até o fim ocorra simplesmente durante 5 meses. E por isso onde eu chamo a atenção nas pessoas, principalmente os angolanos, quando vocês têm um projeto, por exemplo, de estar em França para o pedido de asilo, tem que ter cuidado. Pensa 2 vezes, tenta comparar qual é o país que é melhor para a sua imigração. Vocês não são obrigados de vir em França. Existem países que oferecem também muitas oportunidades. O mais importante é ter o documento europeu. Por exemplo, temos o Portugal, que oferece mais oportunidades, mais vantagens para os angolanos. Seria uma boa forma do que estar aqui depois de 5 meses, quando o seu asilo acabar, porque eles vão ser desta vez muito rigorosos. Proibir as pessoas que não têm documento, por exemplo, para ter acesso das ajudas sociais, quer dizer, proibir, eles estão a pensar também a trocar. Nós temos hoje em dia a AME, que é ajuda médico do Estado, que é dado para pessoas que não têm papéis, mas hoje eles querem tirar isso para ser ajuda médico da emergência, só simplesmente pelas pessoas que vão ter as necessidades de emergência para ser tratadas. E isso simplesmente ainda é lei, ainda não está votada. Aquilo foi entre parênteses. E temos aqui também a interdição de quando, às vezes aqui, quando te proíbem porque você cometeu um ato da delinquência, ou seja, um ato muito complicado e que não está de acordo da lei, e eles gostariam, por exemplo, de proibir as pessoas de voltar no território não simplesmente francês, mas europeu, durante 10 anos, porque atualmente a lei diz 5 anos, ele gostaria de meter 10 anos. Também, já falei disso, e proibir os que pediram asilo a partir da fronteira. Temos um artigo 7, o artigo 7 dessa lei, que fala de recrutar os médicos. Se você é médico, não importa se em Angola, tenta ir na internet a tentar a ver se calhar talvez tem um site que poderia recrutar. A França está com dificuldade do corpo médico. Eles gostariam de criar um título de residência simplesmente para recrutar os médicos, e praticamente que poderia ter um título de residência chamado passaporte do talento. Temos a parte nova que eu notei aqui, a exigência da língua francesa. Por favor, essa é a parte mais importante, porque eu já vos disse que eu estou a dar aula de língua francesa diretamente no YouTube, onelp.pt, ou no TikTok, onelp.pt, e não hesites de poderem fazer parte dessas aulas. E ao começar a dar aulas, por causa dessa lei, era obrigado de deixar para seguir essa lei todos os dias. Depois vou voltar a vos dar o programa final. Nós temos que ter a aula, pelo menos 3 semanas, já começamos a aula, até chegamos no número 4. Eu vou poder me organizar novamente. Falamos de descumprimentos, saudações, falamos de desperdício, despedir alguém. É muito importante a aula de francês, porque a França, se você pretende um dia fazer parte, viver nesse país, ele quer condicionar para conseguir um título de residência, chama-se plurianual, quer dizer, a partir de 4 anos ou 2 anos, vocês têm que fazer uma prova da língua francesa. É muitíssimo importante vocês aproveitarem. Não importa se você mora em Brasil, Cabo Verde, Portugal, Angola, Guiné-Bissau, você
tem que aprender francês. Não negligencie essa parte, porque nos próximos dias querem avaliar as residências das pessoas através dessas possibilidades de falar a língua francesa. Nós temos também o resumo do artigo chamado artigo 3. Artigo 3 é um artigo que engloba normalmente um cartão de residente para os trabalhadores que não têm papéis. Ninguém vos mente, porque eu vi muita gente, tento certas nacionalidades a promover a situação aqui. Se calhar vocês, como não percebem ou não entendem francês, a dizer que a França vai dar documentos. É mentira. Fiquem atentos, estar aqui, compartilhe o perfil, siga-me. Nós não estamos aqui para dizer as coisas para ganhar os seguidores, mas eu estou a dizer as coisas com a coerência, segundo a lei. Aqui vamos tratar do que trata da lei. Atualmente ainda não temos nenhum votos, nenhuma lei que passou. Mesmo se passasse, não existe uma lei que regulariza pessoas em massa, porque eles vieram. Existe uma lei que vai facilitar a ideia, os que já estão aqui há tanto tempo, para poderem conseguir a residência em relação dos tempos da ancianidade ou de que eles estiverem cá em França, nem o que estão a chegar agora. Então fica bem atento para poder analisar, não fazer erros que muitos que eu estou a ver aqui, muitos de vocês comentaram de vir em França só porque ouviram dizer que é França, por de fato ouvir mentiras, e pessoas que vos contaram mentiras, nem sem dar contas das dificuldades que têm tido neste país, são muito grandes. Continuem a assistir, a me seguir. Eu vou tentar a vos abrir os jogos, vou tentar a vos explicar tintim por tintim, com o tempo, cada lei como funciona, cada pedido como deveria funcionar. E nessa altura vocês poderiam saber tomar uma decisão certa se o país de imigração para ti é mesmo França ou para ir em outro sítio. Isso é muito importante. E a única coisa que eu gostaria de salientar também, fiquem atentos. Siga-me para TikTok, vou meter lá no meu perfil, que é onelp.pt por português, onelp.fr por francês, para ter mais as informações credíveis, porque aqui vou colocar as informações credíveis segundo a lei, e vocês vão poder analisar, avaliar as vossas situações em relação a tudo que se passa em França sobre direito dos estrangeiros. Não siga a experiência das pessoas, a experiência não é igual à lei. Vocês têm que saber, aqui nós temos as leis, às vezes poderia decidir em relação de uma família, em relação da situação das pessoas atual. Por exemplo, temos a análise das leis pelas famílias, por exemplo. E temos os circulares, por exemplo, e temos uma chamada decisão discricionária. Decisão discricionária é como se fosse decisão que tem diretamente da prefeitura a decidir, a regularizar as pessoas ou a dar a residência em relação da situação, em relação das situações, em relação do estado da família. Por exemplo, nós temos aqui o circular chamado Valls, é antigo ministro um antigo presidente François Hollande, que regulariza as pessoas aqui que tiverem 5 anos de território e se tiver um filho que estudou durante 3 anos. E temos também outros circulares, outra parte que poderia regularizar as pessoas que ficaram aqui 5 anos, que trabalharam durante 8 meses ou 30 meses, ou que ficaram aqui 3 anos e trabalharam durante 24 meses. Então siga-me e eu irei voltar para vocês, ou farei de vídeos para vos explicar mesmo com artigos, com as provas, como a lei francesa funciona. Se vocês gostariam de saber mais sobre direitos estrangeiros em França, este é o canal certo para o português para vocês. Esse é o canal certo, porque eu já tentei assistir muitos youtubers em português, eles só falam de experiência. Aqui vamos tratar da lei, praticamente da lei do direito do estrangeiro, a famosa lei de França chamada CESEDA, porque é o Código do Estrangeiro em França. E vamos falar sobre isto. E fique ligado. Não esqueça de me seguir no TikTok, onde eu faço as lives em direto, fica mais simples. E aula de francês, vou colocar cada aula, já tem 1, 2, 3, vou colocar no YouTube depois desse debate de imigração, para podermos dar a sequência das nossas aulas. Muito obrigado a todos pelo apoio, todos que estão a me apoiar para esse projeto, porque eu me sinto único por enquanto. E eu conto com o vosso apoio. Partilha sempre o perfil para que a informação chegasse em mais pessoas possível.
Vocês nunca esqueçam que a informação é o poder e o conhecimento pode não simplesmente salvar a tua vida, mas também das suas famílias. Fique ligado, estamos juntos. Até lá, eu sou o CEO Wangani Patrício de OneHelp. Tchau, tchau. Au revoir. À bientôt.